Olá, bom dia. E hoje nós vamos continuar a nossa matéria falando justamente sobre o que é matéria, né? O que são as substâncias. Então, hoje especificamente nós vamos falar sobre substâncias químicas. A matéria, ela está organizada no universo de forma que as moléculas são reunidas em substâncias químicas. Essas substâncias químicas, elas podem ser substâncias puras ou misturas. A gente vai ver que existe diferença entre esses tipos de substâncias químicas. Então, existe a matéria, e a matéria pode ser dividida em substâncias químicas, que podem ser puras. As substâncias puras podem ser simples ou elementares e compostas, ou podem ser misturas, que se tratam nada mais, né, do que várias substâncias puras juntas, reunidas, né, ou seja, misturadas. E essas misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. A substância pura, ela é formada por um único tipo de molécula e vai ter as suas propriedades constantes, ou seja, suas propriedades elas não mudam muito. Né? Então, um exemplo de substância pura é a água destilada. A água destilada ela possui apenas moléculas de H2O, só H2O, ou seja, só hidrogênio e oxigênio. Um outro exemplo é o enxofre em pó. Né? Ambos são muito utilizados em laboratório, então eles se tratam de substâncias puras, ou seja, que só tem molécula de água, aqui só tem molécula de enxofre. Como eu falei, a substância pura, ela pode ser dividida em substância pura simples, quando eu só tenho um tipo de elemento químico, né? Então, aqui seria, por exemplo, o gás oxigênio, né? O gás oxigênio ele é formado por 2 átomos de oxigênio. Então, aqui eu vejo várias moléculas de oxigênio, então aqui eu tenho uma molécula de oxigênio com 2 átomos, outra molécula, então eu só tenho gás oxigênio. Aquele utilizado, né, nos respiradores, nos hospitais, são desse tipo, né? São substâncias puras simples. O ar, ele é uma mistura, porque ele tem vários tipos de gases diferentes. Aquele ali não, aquilo lá é só o gás oxigênio. E ele, além de ser formado somente por moléculas de oxigênio, ele também só tem átomos do elemento químico oxigênio. Ou a substância pura pode ser composta. A substância pura composta é aquela que vai ter mais de um elemento químico na sua molécula. Por exemplo, ela pode ser formada de um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. É o caso do CO2, ou gás carbônico. Então, eu tenho aqui um elemento químico que é o carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, essa molécula é formada por 2 elementos químicos diferentes. Vamos ver mais exemplos. Então, aqui, o gás hidrogênio, também muito utilizado em laboratório, né? Então, o gás hidrogênio, ele é formado por 2 átomos de hidrogênio. Então, essa letra maiúscula representa o símbolo do elemento químico e o 2 pequenininho aqui embaixo, chamado de índice, representa quantos átomos eu tenho daquilo. Então, isso aqui indica que eu tenho 2 átomos do elemento químico hidrogênio. O gás oxigênio, como eu mencionei, utilizado nos hospitais, né? O gás oxigênio, então são 2 átomos do elemento químico oxigênio. O ozônio é muito parecido. Olha só, o ozônio, que forma a camada de ozônio que envolve a atmosfera, ele é formado por 3 átomos de oxigênio. E isso já garante que ele seja uma substância diferente do oxigênio que a gente respira, né? Esse aqui é respirável, esse é tóxico. Então, um átomo faz toda a diferença. E o gás também, o nitrogênio, né? Então, eu tenho 2 átomos do elemento químico nitrogênio. Agora, olha como são formadas as substâncias puras compostas, né? O ácido clorídrico, por exemplo, ele é formado por um átomo de hidrogênio e outro átomo de cloro. Então, são 2 elementos químicos diferentes. Então, é uma substância pura, porque eu só tenho esse tipo de molécula, eu tenho um monte de HCl, 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 um vidrinho cheio de HCl, porém, essa molécula é formada por 2 elementos químicos diferentes, né? O CO2, que é o gás carbônico também, né? Eu tenho um átomo de carbono, 2 de oxigênio. A própria água, né? Ela é formada assim, não água potável, né? Porque a água potável, a água que a gente toma, ela é formada por água, mas ela também tem vários sais minerais. Ela tem sódio, ela tem potássio, ela tem alguma quantidade ainda que é pequena de glicose, então ela é uma mistura. Mas a água destilada, que ela é toda separada e preparada em laboratório, ela só vai ter moléculas de H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Quando eu não tenho nada, significa que eu tenho 1 aqui, tá, gente? E o sal de cozinha também, né? Então, o cloreto de sódio, ele é uma molécula de um átomo de sódio e um átomo de cloro, formando uma molécula de cloreto de sódio.
As misturas, elas vão ser formadas pela junção de duas ou mais substância pura, né? Então, o nome mistura é justamente que eu tenho várias substâncias que estão ali misturadas, né? As características, obviamente, vão variar muito. E essas misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. O prefixo homo significa igual, né? Então, o homogêneo é porque eu não consigo ver as substâncias presentes nessa mistura. Então, se eu olho rápido, eu acho que é uma substância pura, porque eu não estou vendo. Né? E já a heterogênea, hetero significa diferente, a heterogênea é porque eu consigo visualizar esses componentes da minha mistura. Então, aqui eu tenho exemplos de misturas homogêneas, né? Então, aqui é água com açúcar dissolvido. Eu não consigo visualizar o açúcar, né? Então, eu tenho aqui o que eu chamo de uma única fase, que é o que eu consigo diferenciar e enxergar aqui. Então, água com açúcar é uma única fase. Água com sal também, né? Leite, o leite é formado por água, por gordura, por proteína, por açúcar, mas eu vejo só uma única fase. O sangue também, né? Ele é formado por água, proteínas, células sanguíneas, mas eu vejo uma única fase. Então, elas são misturas homogêneas. Já as misturas heterogêneas são aquelas que eu consigo diferenciar mais de uma fase. Ou seja, se eu misturo água e óleo, eu consigo separar a água e o óleo, né? Se eu coloco areia, eu também consigo ver areia. Como eu consigo separar esses componentes, eu falo que são 3 fases. É uma mistura heterogênea com 3 fases. Olha um exemplo bem interessante, né, de mistura heterogênea sólida. O granito, né, que é um tipo de rocha, ele é formado por várias substâncias puras diferentes, vários tipos de minerais, né? Ele é formado pelo quartzo, pelo feldspato e pela mica. Ou seja, ele é a mistura de 3 minerais diferentes. Cada mineral é uma substância pura, ele mistura as 3, então ele é uma mistura sólida heterogênea. A olho nu é muito difícil da gente conseguir separar, né? É muito fácil da gente confundir. Por exemplo, aqui eu tenho água, substância pura, água destilada, só tenho água. Aqui eu tenho água com açúcar dissolvido. Eu consigo separar isso? Não, né? Então, em laboratório, a gente tem que ter muito cuidado e tudo tem que estar muito bem rotulado para a gente não confundir essas coisas, né? Outro exemplo aqui, água com sal e álcool. Ou seja, eu tenho uma mistura homogênea, uma única fase com 3 substâncias diferentes. Olha essa segunda aqui, eu tenho água, sal, álcool, açúcar e gelo. Eu tenho 2 fases, né? Eu consigo ver a água e o gelo. Mas o gelo conta como outra substância? Não, o gelo não conta. Então, eu tenho 2 fases e eu tenho 4 substâncias. Por quê? Porque o gelo é água no estado sólido. Então, ele já está aqui, né? Ele é água. Então, ele não conta como uma outra substância. Água, sal e granito. Eu tenho 3 substâncias e 2 fases. Então, a gente tem que prestar muita atenção para não confundir nessa questão das misturas homogêneas e das misturas heterogêneas. Na natureza, né? Então, existe muito mais mistura do que substância pura, né? Quase tudo que a gente utiliza, que a gente vê, é mistura. Muitas vezes a gente precisa separar essas misturas, né? Por exemplo, a água do rio. Eu não posso simplesmente tomar água do rio, ela não é potável. Então, eu preciso separar boa parte desses componentes da água para que eu possa ingerir. Eu ainda não vou ingerir ela destilada, né? Somente moléculas de H2O. Mas eu já preciso retirar pelo menos aqueles que vão ser prejudiciais à minha saúde. Então, para isso, existem técnicas de separação de misturas. E elas são extremamente importantes, né? Eu vou separar aquela mistura em componentes que são as suas substâncias puras ou em misturas mais simples. Uma dessas técnicas é a levigação. Ela é utilizada para separar 2 substâncias que são sólidas, mas uma delas é solúvel em água, né? Ou se não, uma delas ela é mais densa do que a outra. Então, eu coloco ela na água e eu consigo separar essas substâncias. É como as pessoas, né, separam o ouro da areia, eles colocam a água e o ouro vai para o fundo, enquanto a areia fica mais superficial. É assim que a gente lava o arroz também, né? Quando você lava, as sujeirinhas são pequenininhas, elas passam aqui pela peneira, enquanto o arroz que é maior, ele fica aqui retido, né, na peneira. Então, isso se chama levigação. Existe a tamização é a mesma coisa que peneiração, né? Também é uma das técnicas mais antigas de separação, né? Utilizada para separar a areia grossa da fina, separar farinha de tapioca, né? Então, a gente separa a parte mais grossa da parte mais fina. É a peneiração ou tamização. Outra técnica é a catação. Então, se você tem 2 substâncias sólidas, você pode simplesmente catar, né? E separar aquelas desejadas das indesejadas. Imantação, a separação magnética, é quando você utiliza um ímã
para que você possa separar substâncias que são ferromagnéticas, né, enquanto as outras não são. Então, você separa, ela é muito utilizada em ferro velho, né, para separar o que realmente é formado de ferro, enquanto o que é formado de alumínio. Ventilação é através do sopro, então ele separa também substâncias sólidas que têm densidades diferentes, né? Você vai soprando isso daqui, né? E as casquinhas e as sujeirinhas pequenininhas, elas vão voar, enquanto isso aqui provavelmente é feijão, né? Enquanto o feijão ele cai aqui e volta para a peneira, então isso é a ventilação. Flutação também separa a partir da densidade, mas na água, né? Você coloca a água aqui e o menos denso sobe e o mais denso desce. Dissolução fracionada, ela ocorre quando você quer separar dois sólidos, mas um deles dissolve em água, né? Então, você tem aqui ferro e enxofre em pó. Quando você coloca a água dissolve o enxofre. Como o enxofre está dissolvido, você consegue filtrar e separar o ferro. A água ficou aqui com o enxofre, né? Então, depois você tem que separar esse enxofre da água, mas você já conseguiu remover o ferro. Então, isso chama dissolução, porque você dissolve de maneiras diferentes. Filtração simples. A filtração simples é quando você utiliza um filtro, né? Então, e parte dessas moléculas vão ficar retidas aqui no filtro, enquanto a outra substância ela vai passar por ele. Decantação. A decantação ela também vai se basear na densidade, né? A substância mais densa ela vai para o fundo e a menos densa ela fica na superfície. Nas estações de tratamento de esgoto, existem grandes tanques de decantação, né? Então a água fica paradinha aqui e a sujeira ela vai lá para o fundo, porque ela é mais densa, aqui a gente consegue até ver essa sujeira que é formada no fundo. Centrifugação, ela se baseia também na densidade, mas ela tem um aparelho que gira, igual a centrífuga da nossa máquina de lavar roupa, né? A máquina de lavar roupa, ela utiliza isso daqui. E também é utilizado para separar células sanguíneas, né? O movimento rápido, né, disso daqui, né? Dessa centrífuga, ele faz que o mais denso vá para o fundo e o restante fica aqui na parte de cima. Isso daqui é um exemplo de como que ocorre a centrifugação das células do sangue. Então, quando a gente faz um exame de sangue, é isso daqui que os técnicos analisam, né? Eles colocam lá na centrífuga, aqui ficaram só as células vermelhas, aqui as células brancas e em cima o plasma. Então, isso permite que seja possível analisar as células do sangue. Destilação simples vai ser utilizado para separar quando tem substâncias que são homogêneas, né? Você ferve isso, algumas vão evaporar e a outra não, ou seja, elas têm pontos de ebulição que são diferentes, né? Então você consegue separar aquela que tem menor ponto de ebulição porque ela vai evaporar, enquanto a outra vai ficar retida aqui. Existe a destilação fracionada. A destilação fracionada é utilizada para separar as substâncias do petróleo, né? Então, ela vai fervendo, tem um grande tanque, ele vai fervendo. E ele tem temperaturas fixas, né? Então, você tem uma substância que ferve primeiro, aí a temperatura continua aumentando, aí ele separa. Aí tem uma que ferve segundo, que é o óleo lubrificante, depois o óleo combustível, ou seja, você vai aumentando a temperatura. E a máquina vai separando cada um deles que passa para o estado gasoso numa temperatura diferente, né? Então, ela vai se basear nos pontos de ebulição, na temperatura com que cada uma das substâncias passa para o estado gasoso. A estação de tratamento de água, que foi o exemplo que eu dei, né, ela é o maior exemplo que a gente tem de separação de misturas, né? Porque a gente tem a água aqui misturada com um monte de coisa, né, lá no rio, lá na represa, e você quer separar esse monte de coisas e deixar só água potável. Então, primeiro, tem um tanque de coagulação, onde eles colocam substâncias químicas que vão reagir com alguns tipos de sujeira e elas vão ficar presas aqui. Depois vem a floculação. Então, o que for mais leve, as sujeiras leves flutuam enquanto a água fica aqui embaixo. Depois a decantação, a água já está bem mais limpinha, mas ainda tem sujeira. Aí o que está mais sujo desce e a água mais limpa fica em cima. E depois é utilizada uma filtração com carvão, areia e cascalho. Então, a maior parte da sujeira vai ficar presa aqui nesse filtro e a água mais limpa vai passar aqui, né? Aí ainda é colocado o cloro e o flúor para matar os micro-organismos. Então, aqui tem o reservatório. E essa água aqui, né, potável, vai ser distribuída. Mas lembrando que mesmo em casa ainda é importante a gente usar um filtro. Por quê? Porque aqui você tem um monte de encanamento antigo, você vai ter a caixa d'água, né? Então, quando ele chega na nossa casa, ele já passou por todo esse trajeto. O ideal é que a gente ainda filtre ela antes de ingerir. Só é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me enviar. Bons estudos!